Despertando a consciência, mais uma vez nosso canal, numa sexta-feira, no ar, dia de nós fazermos o nosso estudo saúde e espiritualidade, né? O tema que é recorrente nas nossas lives aqui, que é cuidar da nossa saúde. Nós estamos fazendo um estudo, que é um estudo bastante interessante, em que nós estamos nos dedicando a avaliar as 10 leis da felicidade, conforme foram postuladas pelo nosso querido orientador, porque ele é orientador de todos nós, de todo mundo, né? É um homem emblemático, uma figura destacada no meio científico, né? O doutor Augusto Cury, que é médico, que é neurocientista, psiquiatra, e ele escreveu um livreto, que é um livreto cada tamanho, mas é um livrão no conteúdo, em que ele vai nos dar uma ideia bem, muito abrangente dos cuidados que devemos ter na nossa vida e de que leis que são essas que regem a felicidade. E por que a gente está tratando de felicidade se o nosso tema aqui é saúde? É porque, minha gente, olha, vejam só, é impossível que alguém tenha saúde sem ser feliz. E é impossível ser feliz sem ter saúde. Mas as recíprocas são correspondentes e verdadeiras. Ninguém pode. Como é que pode se sentir saudável doente, sempre sentindo alguma coisa? E nós estamos estudando agora a doença sobre outros aspectos, porque na realidade temos postulado aqui que é uma observação que eu tenho feito ao longo da minha vida como um profissional da área da saúde, e nós temos procurado demonstrar que a saúde é um estado de equilíbrio espiritual, né? Psíquico, social, moral, físico, intelectual. Quer dizer, é um estado de equilíbrio no sentido geral. Mas, como nós temos a consciência de que a vida ela é contínua, a vida não acaba, a vida tem um começo, mas não vai ter um fim. Por isso nós somos imortais. É, Aí a pessoa diz, mas as pessoas morrem. É verdade, as pessoas morrem. Mas o que morre, na realidade, é o corpo físico. E a gente não é o corpo físico. A gente é um complexo muito mais abrangente do que o simples corpo físico. Nós aprendemos no correr das nossas vidas, pela nossa incipiência, pela nossa falta de estro, nossa falta de, assim, de sabedoria. Nós temos a sabedoria que vem de sabor, de saber bem, de ter sabor. Quer dizer, não é conhecimento, não é cultura, não é capacidade intelectual, não é capacidade de aprender, é sabedoria que vai muito além de todas essas vertentes da qual eu acabei de falar. E nós sabemos que a saúde vem do espírito, do ser espiritual. Então, é disso que nós estamos tentando falar e estamos tentando conscientizar as pessoas. E daí o fato de termos nomeado o canal que a gente está atuando aqui, o nosso canal, chamá-lo de Despertando a Consciência. Então, é uma forma que procuramos ter, descobrir e realizar para despertar a consciência. De quem? A primeira consciência que precisa ser despertada aquela daquele que vos fala. Eu preciso despertar a minha consciência. A minha consciência precisa ser despertada. E aí eu comecei a estudar muitas coisas e verifiquei, por exemplo, que o Augusto Cury tem, embora ele não seja vamos dizer assim, um espiritualista
de carteirinha, como eu sou, como eu procuro ser, né? E ele também está ligado com a ideia da espiritualidade. De uma outra maneira, diferente daquela do jeito que eu interpreto. Mas não deixa de ser a espiritualidade também. Então, nós temos estudado essas 10 leis. Começamos pela primeira, que é aquela que fala da observação, o belo, né? A gente admirar o belo, admirar a natureza, admirar a arte, né? Contemplar o belo, que é a primeira lei, falamos dela. Depois falamos da segunda lei, que é o sono reparador, a qual nós vamos voltar. Sono reparador. As pessoas me relatam nas consultas médicas, não só os pacientes, mas aqueles que às vezes acompanham o paciente, dizendo que, doutor, eu durmo, mas já acordo cansado. Às vezes estou mais cansado quando acordo do que quando vou deitar. Isso é uma forma de adoecedora e é uma manifestação de doença, porque a doença não é só aquelas catalogadas nos livros de patologia médica, mas as doenças é todo fato, toda a situação, todo comportamento que pode determinar um desequilíbrio da alma. Quando a pessoa está desequilibrada, e quando fala desequilíbrio da alma, está falando também desequilíbrio do corpo físico. O corpo físico a, a- e, o- e, o- e, o- e a alma, o ser espiritual, que é o mais importante dessa tríade, que é corpo, alma e espírito, ou corpo, perispírito e espírito. Essa tríade pode ser determinada do jeito que a pessoa quiser, de acordo com a vertente religiosa ou filosófica que ela adote. Mas, no fundo, dá no mesmo, né? Mas hoje se fala muito em corpo, espírito e alma, né? A alma seria a ligação do corpo com o espírito, que eles têm um elemento intermediário que o grande sábio e mestre de escola, né, discípulo de Pestalozzi, o senhor Allan Kardec, né, grande filósofo, ele chamou de perispírito, que é o elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico. Mas isso não se faz muita questão disso. Isso é uma coisa de pouca importância nesse momento para a nossa compreensão. Então nós estamos aqui tendo a oportunidade de assistir, né, de estudar essa questão que é a questão da saúde, né? Então, nessa questão da saúde, a questão da saúde, a gente vai ter que vamos dizer assim, desdobrar uma série de situações, entre as quais essa que nós estamos falando aqui, que é exatamente a ideia de gerenciar a emoção, que foi a última que nós falamos. A segunda é o sono reparador, as pessoas reclamam que não dormem direito. A terceira é fazer as coisas fora da agenda, quer dizer, viver um pouco fora da caixa, né? A terceira aliás, a quarta lei são os exercícios físicos, a atividade física e a alimentação adequada, né? Zelar por isso. A gente está comendo muito, a gente se alimenta bem, mas se nutre mal. Aí a pessoa diz, mas como é que pode? Pois é. Os alimentos não têm os nutrientes suficientes para manter a saúde do corpo. E daí a necessidade que se tem, nós como médicos, de estudarmos mais a reposição de determinados nutrientes que faltam nos alimentos que nós ingerimos. Então, isso aí é a quarta lei, que já abordamos. Nós vamos depois abordar em outra situação, nós vamos abordar esses temas novamente. E a última que nós estudamos foi a quinta lei, que foi a lei que fala da gerenciamento da emoção. Dizendo que se a gente não gerencia a emoção, a gente fica escravo, né? Nós ficamos escravo dessa condição. Então, nós teremos ainda para pensar na sexta lei,
que é gerenciar os pensamentos, da qual foi a última que nós começamos a falar, e falamos que o pensamento é muito importante. E o pensamento, vocês sabem que o pensamento, gerenciar o pensamento, quando eu apresentei isso aqui a primeira vez, as pessoas me disseram assim: Ah, mas isso é muito difícil. Como é que a gente pode gerenciar o pensamento? É, pois é das coisas mais difíceis. Gerenciar a emoção, gerenciar os pensamentos. E pior é que nós temos pensamentos que nós nem sabemos que temos, são os pensamentos inconscientes, que são a maioria dos pensamentos que nos ocorrem. E além disso, nós captamos pensamentos que vêm de outras vertentes, de outras raízes, de outras origens, que também vêm interferir no nosso comportamento, na nossa vida. Precisamos ter muito cuidado com os pensamentos que chegam de fora. E, e, e então, esse gerenciamento dos pensamentos, que é a sexta lei, nós estamos, a qual nós estamos tratando agora, a sexta lei. E nós chegamos a falar de gerenciar o pensamento, é a capacidade que o eu tem de ser autor da sua história. Quer dizer, você não se deixar ser pensado, você é pensar, mas não deixar ser pensado. E o Augusto Cury vai dizer que nós temos que nos esforçar por deixar de ser espectador passivo das ideias negativas. Sair da poltrona, entrar no palco da vida através de pensamentos que sejam nossos, próprios, nossos. Quer dizer, e dizer assim: eu sou o diretor do script da minha vida. Porque a vida é um palco, a vida é um palco. Nós somos atores, estamos todos atuando como atores. E o script, quem tem que fazer de cada vida de cada um de nós, deve ser feito por nós mesmos. Então nós não podemos ser servo dos pensamentos, nós temos que ser o autor, nós temos que ser o construtor dos pensamentos. Mas raramente nós encontramos pessoas que saibam gerenciar seus pensamentos, as pessoas se deixam dominar por eles. E essa lei, a lei de gerenciar os pensamentos, é uma lei fundamental, é um dos pilares para a vida feliz. Se a pessoa não conseguir isso, ela está perdida. A própria psiquiatria e a psicologia têm deixado de investigar bem essa questão, porque o pensamento é matéria. Por que é matéria? É matéria porque pensar queima glicose e produz calor. Tudo que queima glicose e produz calor é matéria. Então, é matéria, né? Aqui eu quero cumprimentar aqui também a Vera Lúcia, que também já está aqui desde cedo. Eu perdi os nomes aqui, eu estou sem os nomes, eu não estou conseguindo ver os nomes aqui. Eu sei que já tem bastante gente aqui. A Sinara eu já falei, a Vera Lúcia eu já falei. Boa noite para todos, boa noite para vocês aí. Temos aqui a Leia Brum, temos aqui a nossa Maria das Graças, que está desde cedo. Maria das Graças estava esperando começar. Muito antes de a gente começar aqui, uns 15 minutos antes, eu já tinha visto o nome dela aqui. Muito boa noite para vocês. E desculpe alguém aí que eu não tenha cumprimentado. A Zélia também está aí, Zélia Graça. A Sinara, hoje eu lembrei de te cumprimentar, Sinara. Boa noite. A Vera Lúcia eu já falei. Então, vocês todos aí, muito boa noite. Tem gente que não bota o nome aí, mas que eu sei que depois também está assistindo. Então, é, pelo fato do próprio Augusto Cury ter criado e desenvolvido uma nova teoria da personalidade à luz da construção das cadeias de pensamento, é uma pessoa com muita autoridade para falar sobre isso, né? E nada preocupa tanto a ele do que gerenciar a construção desses pensamentos. O mundo das ideias pode se tornar uma fonte de deleite ou um momento de sofrimento, de dor, de aflição, se você não souber gerenciar bem essa questão. E um dos transtornos mais complicados do uso do pensamento está que mais atormenta o ser humano, é a questão da obsessão.
O Augusto Cury não tem conhecimento, ou se tem, não quer falar disso, porque acha que talvez o tema não seja adequado para o livro dele. Ele fala da obsessão de uma maneira assim meio superficial, mas e ele vai dizer que a obsessão se caracteriza por ideias fixas sobre doenças, acidentes, assaltos, sobre higiene, e vai dando exemplos desse tipo de coisa. Mas nós que já estudamos muito profundamente a espiritualidade, sabemos que existe um tipo de obsessão que foi estudada pelo insigne professor Allan Kardec, que coloca no livro dos Médiuns, que é um tratado da evocação e dos evocadores dos espíritos, e nós estamos em contato com os espíritos encarnados o tempo inteiro, embora a gente não queira, muita gente não quer admitir isso, mas isso é uma realidade e da qual a gente não vai conseguir fugir, né? A gente está sempre em contato com as entidades espirituais. E nós temos uma glândula que está bem no centro da nossa cabeça, eu falei na vez passada aqui, que é a glândula pineal, que funciona como se fosse um telefone celular espiritual. E ele vai discar, vai tocar, vai clicar para cima, para os altos espíritos elevadíssimos, que podem nos dar bons conselhos e boas orientações, ou pode ir para baixo, onde estão aqueles que não têm nenhum interesse de nos ajudar, nem de nos servir. Pelo contrário, desejam sempre procurar, vamos dizer assim, gerar para nós alguma dificuldade, algum problema. Então, é preciso que a gente gerencie bem o pensamento para que a gente não se comunique com os elevados e bloqueie aqueles que não são elevados e que tentam nos desviar para os desvãos da vida, né? Então, ele conta uma história aqui, que eu vou ver se eu consigo decodificar aqui, que diz assim ele teve um paciente de origem árabe, né, que estava muito aflito. Ele era um dos melhores pilotos de aviação comercial do seu país. E quando voava no Oriente Médio, dava assistência às pessoas mutiladas, procurava ajudar as pessoas. Mas um dia começou a ter diarreia, febre, e então começou a ter a ideia fixa de que estava com AIDS. Quanto mais ele produzia essa ideia, mais ele ficava ansioso. Quanto mais ansioso ficava, pior o sintoma. Porque nós geramos a saúde em nós ou a doença, depende da maneira que nós pensamos. Assim como nós comunicamos com os espíritos elevados ou com os espíritos inferiores, também produzimos a saúde ou produzimos a doença, né? E quanto mais ele ansioso ficava, mais adoecido, mais sintoma ele ficava, né? E essas matrizes doentias que ele produzia iam aumentando e se tornando uma verdadeira muralha dentro do seu inconsciente. E isso gerava novas ideias. E ele achava que tinha AIDS e convenceu-se disso. E assim fechou o ciclo da obsessão. Ficou com aquela coisa na cabeça. Ele dizia que antes ele era um Rambo, agora passou a ser um homem frágil. Sabia que a AIDS tem um bom tratamento, mas se atormentava muito com a ideia da morte e da separação das pessoas que ele tanto amava. Sofria pela AIDS virtual, uma AIDS que ele não tinha AIDS nenhuma. Será que a gente sofre por alguma coisa virtual? Será que tem alguma coisa virtual que vai estar nos fazendo sentir isso? Ou será que tem alguma entidade espiritual que não é nossa amiga, que está querendo nos sugerir ideias e nós ficamos aceitando isso? Nós não temos a força para levantar o nosso pensamento e fugirmos dessas proposições negativas que nos surgem. E a gente tem recursos para isso, a meditação, a oração principalmente, não é? Orar, pedir a Deus, pedir aos espíritos elevados, aos nossos guias protetores, que nos abençoem, que nos protejam, que nos amparem. Isso tudo pode nos fazer muito bem e nos ajudar, não é? Então, então nós estamos vendo nisso uma coisa muito interessante, né? Eu não sei se tem mais alguém aqui no chat. Chegou agora a Estela aqui, estou vendo a Estela Esteves aqui conosco também. Boa noite, Estela, seja bem-vinda. Boa noite para você aí, para todos os seus. Então, esse caso,
a pessoa poderia dizer assim, isso vai ser fácil de resolver, né? Manda fazer o exame de AIDS para ver se tem HIV. Se não tiver HIV, é porque não tem. Não é assim não, gente. Quando a pessoa mete na cabeça que está com uma doença, não adianta. Ela acaba, inclusive, ela vai até fazer, até ela fabricar a doença, né? É, a nossa personalidade, o nosso eu, o eu pessoal nosso, ele sabe que as ideias não são reais. Ele sabe que aquilo é fantasia, mas não consegue gerenciar. É uma emoção que está fora de controle, fora de gerenciamento, e ficam parecendo que são reais. O eu pessoal, ele se torna um joguete da obsessão, vítima desse transtorno. E, evidentemente, que vai fazer aproximar da pessoa outros seres que estão pensando na mesma coisa. Porque as pessoas se reúnem sempre aos seus iguais. E o pensamento que a pessoa exala, porque o pensamento é uma exalação, a gente exala, igual um perfume. Esse pensamento é captado por outras entidades, por outros seres, que percebendo se aproximam de nós, porque isso reforça a ideia que a pessoa já tem dentro dela mesma. Então, esse paciente que ele está citando aqui, fez o exame e deu negativo. Ficou tranquilo por uma semana, mas uma semana depois, ele começou a desconfiar que o exame podia ter sido trocado, que o sangue podia ter sido trocado, né? E assim ele começou a fazer exames assim, exames um atrás do outro. Sempre havia uma desculpa para repetir o exame, porque apesar dele ser uma pessoa muito inteligente, ele estava algemado pela obsessão. Mas felizmente aprendeu a sair disso e se tornou um líder. Eu me lembro quando eu trabalhava no sanatório de tuberculose, tinha 1.200 leitos de tuberculose, e eu trabalhava com doentes altamente contaminantes. Eu me lembro que enquanto a gente fazia exame da a biografia do tórax, né? E fazia o exame de sangue, de 6 em 6 meses para controlar. Até quando eu chegava perto de fazer o exame, eu já estava com tosse, sentindo uma dor no peito, um cansaço de manhã. Aqueles sintomas que os doentes referiam que sentiam quando começaram a ficar doentes, vinham na minha cabeça. Eu próprio padeci por causa disso, né? Eu não era médico ainda, eu fui um técnico de reabilitação respiratória e teve épocas que eu achei que eu estava realmente com tuberculose. Nessa situação. Então, vocês podem, talvez vão ver que vai variar um pouquinho aí, talvez as imagens e o som, porque a internet está um pouco instável aqui. O sistema está aqui acusando que tem uma estabilidade. É normal, essa hora todo mundo está ligado. Apesar da gente ter uma banda larga aqui, pode estar variando um pouquinho. Então, a gente é vítima desse transtorno sempre, porque a gente tem que estar sempre gerenciando bem o nosso pensamento. Então, esse paciente conseguiu se livrar disso. Porque a falta de gerenciamento do pensamento também pode gerar a síndrome compulsiva de comprar, né? A pessoa fica deprimida, compra alguma coisa. Eu tive uma funcionária que ela ficava deprimida, comprava uma blusa, comprava um sapato, e vivia endividada, porque ia comprar, não tinha dinheiro, comprava no cartão de crédito para pagar depois, para pagar em 3, 4 vezes. Quando vinha o quarto mês, depois de comprar 4 meses seguidos, juntava aquilo tudo, ela ficava atrapalhada, acabava rolando a dívida e no final aquilo virou uma bola de neve terrível e ela ficou muito prejudicada, né? Os portadores dessa síndrome de compulsiva de comprar, eles aliviam a sua ansiedade comprando. Compram roupa, sapatos, joias, fazem miséria, gastam o que tem e o que não tem e criam um caos financeiro na sua vida que devasta a paz. A gente fica sem paz, a pessoa fica doente. Os portadores dessa síndrome, né, síndrome de comprar, né, também eu tenho outra síndrome, que é a síndrome compulsiva de economizar. Ficam do outro lado da moeda, né? Eles não gastam nada, eles têm medo do futuro e se privam dos prazeres que a vida deve oferecer para eles. São escravos do amanhã,
né? E se você for sedento por uma vida feliz, você deverá procurar equilibrar-se no delicado tripé: ganhar, poupar e gastar. Poupa, ganha, poupa, mas gasta um pouco também, mas precisa. É, a gente precisa ter essa ideia, senão a gente fica adoecido, né? Eu tive uma época que eu comecei a pensar nisso, fiquei preocupado com o futuro. Então, e isso pode gerar essa coisa de não querer gastar, não pode gastar nada, não pode comprar nada. Ou então compra demais, gasta demais, né? Então, é o equilíbrio. Já por isso que diz que a saúde é a harmonia do ser, ou seja, a harmonia da alma, a harmonia do corpo, a harmonia do pensamento. É uma harmonia. A harmonia segue aquela lei que dizem que os latinos que criaram, né? A virtude está no meio, né? Então, o pensamento pode tornar-se um grande vilão da qualidade de vida da pessoa e da felicidade de três formas. Primeiro, é o pensamento negativo. Muita gente tem a mente que só pensa em bobagem, só pensa tolice, rumina experiências ruins e remoe as suas preocupações, fica o tempo todo com isso. Pensamentos negativos geram ansiedade, estressam uma pessoa, estressam o cérebro e podem produzir doença também. Essas pessoas empobrecem se são ricas. E elas, se elas são cientistas, ficam aniquiladas, às vezes deixam de fazer as coisas adequadamente. Se são religiosos, acabam sendo abatidos e não pregam corretamente, e muitos monarcas, muitos reis também foram vítimas dessas ideias ruins. Muitos, ao receberem um não ou uma crítica que geralmente não é justa, produzem milhares de pensamentos que acabam os arrasando. Como é que você lida com as críticas? Será que você aceita bem as suas críticas? Alguém critica você? Você aceita a crítica ou você fica mal? Então, esse é o primeiro, o pensamento negativo. O outro é o pensamento acelerado. O pensamento é tão rápido que um pensamento atropela o outro. E são, às vezes, pensamentos também negativos, né? Pensamentos estressantes que faz com que o ser humano é, ande com uma velocidade maior do que as suas pernas garantem a chegada. E acaba tropeçando e se machucando, né? O pensamento acelerado foi uma grande descoberta. Porque o excesso de informações que temos hoje, o trabalho intelectual excessivo que gera síndrome do pensamento acelerado, né? Ela é caracterizada por ansiedade, insatisfação e aversão à rotina. A pessoa fica inquieta, tem fadiga crônica, fadiga excessiva, esquece das coisas. E centenas de milhões de pessoas têm síndrome do pensamento acelerado, incluindo os melhores executivos, grandes médicos, grandes advogados, juízes. Eles têm uma mente muito agitada. Será que você está vítima hoje aí do pensamento acelerado? Você está agitado? Será? Ou será que você consegue gerenciar bem seus pensamentos, né? Então, isso é uma pergunta que a gente deixa aqui no ar para vocês. E o terceiro, quer dizer, então nós temos o pensamento negativo, o pensamento acelerado e o terceiro que é o sofrimento por antecipação, né? A pessoa fica preocupada, ocupada antes da hora. Pré quer dizer antes, né? O pensamento antecipatório é um grande carrasco da vida feliz. Não deixa que a pessoa seja feliz. Somos uma espécie de auto-atormentados, ficamos o tempo todo nos cobrando e velamos o corpo antes que a pessoa esteja morta. E sofremos todos os dias por coisas que nem não acontecerão, não acontece e provavelmente não acontecerão. Há um estudo francês que mostra isso, que das coisas que a gente acha que vai acontecer, só 0,5% é que acontece. Uma parte muito grande, cerca de 30%, acontece diferente daquilo que a gente pensa. Uns 60% acontece de um jeito que, que a gente achou mais
numa intensidade muito menor, que nem dá para preocupar, e uns 7% não acontece coisa nenhuma. E só 3%, 0,5% a 3% acontece do jeito que a gente pensou. Então, a gente pensou se preocupar por causa de 0,5%, de 2%, 2,5%, 3%, é muito pouco para a pessoa estragar a sua vida, né? Então, esses monstros que criamos, mais de 90% deles, nunca vão ser reais, nunca serão verdadeiros. Mas nós somos especialistas em criar esses monstros na nossa mente, né? Existem jovens que ficam desesperados com a prova que vão fazer. Aí se prepara tanto para fazer aquela prova, chega na hora, esquece, falha, fica nervoso e perde. Pouco tempo, um filho de uma pessoa conhecida que já dirige muito bem seu carro, foi fazer a prova de motorista e deixou o carro morrer 2 vezes, porque ficou nervoso. Aí foi reprovado, quer dizer, perdeu a chance de ter a sua licença de motorista, aí tem que fazer de novo e tal, estudar outra vez, quando já tinha condições de ter a sua carta de motorista, já agora. É assim mesmo. Então, há pessoas que que têm uma imaginação muito fértil, e, e acabam usando drogas, porque para aliviar a tensão, né? Existem executivos, pelo motivo de fantasiar a perda dos seus empregos, que acabam também usando drogas, né? E a gente não procure gerenciar o pensamento de tal forma, a gente não se perturbe pelo dia de amanhã. Aliás, Jesus falou isso, né? A cada dia já basta o seu mal, basta o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje. Se a gente viver bem o dia de hoje, o dia de amanhã será positivo. E depois também, e depois mais ainda, e assim vai, né? Agora a pessoa já fica preocupada, o que é que eu vou comer amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser? Não tem que se preocupar com amanhã, né? Já basta os problemas de todo dia para a gente se ocupar, né? Então, qual o resultado de pensar tanto? Serve para quê? Só uma fadiga descomunal, não serve para nada. A escravidão foi abolida, a carga de trabalho diminuiu, os direitos humanos estão sendo gradativamente sendo adquiridos, embora às vezes falhe aqui, falhe ali, mas está sendo. E por todas essas conquistas somadas ao conforto que a vida, que a tecnologia, que a ciência, que as coisas boas nos fornecem, né? Nós esperávamos que o homem moderno pudesse viver num eterno descanso, mais tranquilo, com mais conforto e tudo, né? Sábio é aquele que faz muito, mas sabe poupar energia. Esse que é o verdadeiro sábio. A gente vê que no jogo de futebol, os grandes jogadores só que eles sabem poupar energia até o final do jogo, porque no final do jogo tá todo mundo cansado, e aí pode sair aquele gol salvador que vai fazer o time ser campeão, né? Então, para terminar, tem 3 conselhos aqui do nosso Augusto Cury. Procuremos virar a mesa dos nossos pensamentos. Criticar cada pensamento negativo que surgir na nossa cabeça nos primeiros 5 segundos, na hora que a gente produz o pensamento, para evitar o registro doentio. Pensou, não fala, analisa bem primeiro, pensa bem. Fazer um micro relaxamento para desacelerar o pensamento no trabalho e no trânsito. Não se preocupa com o outro, dirige para você. E o outro fez uma bobagem, aí é lá que ele fez aquela. Deixa para lá, deixa ele ir. Diz assim: vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Pronto. E 3, praticar o silêncio contemplativo, mudar a agenda e desenvolver uma inteligência espiritual que possa enriquecer o seu pensamento, né? A gente pode dar água para uma pessoa, mas não pode dar sede. E boa noite para vocês.